Existe uma pergunta que tem intrigado céticos, estudiosos e crentes por milhares de anos. Uma pergunta aparentemente simples, mas que esconde uma das maiores polêmicas sobre os primeiros dias da humanidade. É uma questão que ateus usam para tentar provar que a Bíblia está errada. É uma dúvida que cristãos sinceros carregam no coração, às vezes sem coragem de perguntar em voz alta. E a pergunta é esta: de onde veio a esposa de Caim? Pense comigo. Você está lendo o livro de Gênesis. Deus criou Adão do pó da terra. Deus criou Eva da costela de Adão. Eles eram os únicos seres humanos no planeta. Não havia ninguém mais. Zero. Nada. Apenas Adão e Eva no jardim do Éden, sozinhos com Deus em um mundo recém-criado, perfeito, intocado por outros humanos. Então, vem a tragédia da queda. A serpente engana Eva. Eva come do fruto proibido. Adão escolhe seguir sua esposa na desobediência. O pecado entra no mundo. A morte se torna realidade. Eles são expulsos do paraíso. E do lado de fora do Éden, longe da presença manifesta de Deus, eles começam sua nova vida marcada por dor, suor e trabalho árduo. E Eva engravida. Ela dá à luz o primeiro bebê da história humana, um menino. Ela o chama de Caim e declara com esperança: alcancei do Senhor um varão. Talvez ela pensasse que este filho era o prometido libertador que esmagaria a cabeça da serpente. Mas ela estava enganada. Caim não seria o salvador. Seria o primeiro assassino. Logo depois nasce Abel, o segundo filho. 2 irmãos. 2 personalidades completamente opostas. Caim se torna lavrador da terra, trabalhando duro no solo amaldiçoado. Abel se torna pastor de ovelhas, cuidando de rebanhos nas pastagens. E ambos decidem trazer ofertas a Deus. Caim traz do fruto da terra, uma colheita comum, algo que ele tinha à mão. Abel traz dos primogênitos de suas ovelhas, da gordura delas, o melhor do melhor, o mais valioso que possuía. Deus olha para Abel e sua oferta com favor. Aceita o sacrifício de Abel, mas olha para Caim e sua oferta sem aprovação. Rejeita o que Caim trouxe. E Caim fica furioso. Seu rosto muda, fica fechado, sombrio. O ciúme e a raiva fervem dentro dele. Deus tenta adverti-lo. Por que estás irado? Se fizeres bem, não serás aceito. O pecado jaz à porta como uma fera pronta para te devorar, mas tu podes dominá-lo. Era um aviso claro, uma oportunidade de arrependimento, uma chance de escolher o caminho certo. Mas Caim escolheu o caminho errado. Ele chamou seu irmão para irem ao campo. E lá, longe de testemunhas, Caim atacou Abel. Com violência e raiva, ele matou seu próprio irmão. O primeiro assassinato da história. Sangue humano manchando a terra pela primeira vez. A morte violenta entrando na experiência humana. Deus confronta Caim. Onde está Abel, teu irmão? Caim responde com arrogância. Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Que mentira descarada, que falta de remorso. Mas Deus sabia. O sangue de Abel estava clamando da terra por justiça. E vem o julgamento. Deus amaldiçoa Caim. A terra não produzirá mais para ele. Ele será fugitivo e vagabundo, sem descanso, sem paz, sem lar fixo. Caim sai da presença de Deus, deixa sua família para trás e vai morar na terra de Nod, a leste do Éden. E de repente, sem explicação, a Bíblia traz essa surpresa em Gênesis 4:17. Caim conheceu sua mulher. E ela concebeu e teve a Enoque. Espera aí, Caim conheceu sua mulher? Que mulher? De onde ela apareceu? A Bíblia até este ponto só mencionou 4 pessoas no mundo inteiro. Adão, Eva, Caim e Abel. E Abel está morto. Então, matematicamente, só existem 3 pessoas vivas: Adão, Eva e Caim. Como é que de repente Caim tem uma esposa? Ela surgiu do nada? Deus criou secretamente outra mulher em algum lugar e esqueceu de mencionar na Bíblia? Este é o problema. Este é o mistério que tem atormentado leitores por milênios. Céticos adoram apontar para este versículo. Se Adão e Eva foram os únicos humanos criados, de onde veio a mulher de Caim? Isso não é uma falha na Bíblia. É uma falha na nossa leitura da Bíblia. E se eu te disser que a resposta sempre esteve lá, bem nas páginas de Gênesis?
O que parece ser uma contradição devastadora é, na verdade, uma confirmação linda da precisão e coerência do relato bíblico. Vamos entender o contexto completo dos primeiros capítulos da humanidade. A resposta vai fortalecer sua fé na confiabilidade absoluta da palavra de Deus. Para entendermos de onde veio a esposa de Caim, precisamos voltar ao jardim do Éden. Precisamos prestar atenção em algo que Deus disse logo no começo. Algo que a maioria das pessoas lê rapidamente e não percebe a importância tremenda que isso tem para resolver nosso mistério. Quando Deus criou Adão e Eva, depois de tê-los formado com cuidado, depois de soprar neles o fôlego de vida, depois de uni-los em casamento, Deus não os deixou ali sem instruções. Ele lhes deu ordens claras. E uma dessas ordens é absolutamente crucial. A Bíblia registra em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Preste atenção nessas palavras. Deus disse: frutificai e multiplicai-vos. O que isso significa? Significa ter filhos, muitos filhos, não apenas 2 ou 3, mas encher a terra de descendentes, povoar o planeta inteiro com seres humanos criados à imagem de Deus. Não era uma sugestão opcional, não era se vocês quiserem, era uma ordem divina, um propósito fundamental para a existência humana. Adão e Eva deveriam se reproduzir abundantemente. E essa ordem foi dada antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Mesmo no estado de perfeição, o plano de Deus era que a humanidade se multiplicasse rapidamente. Agora aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. A Bíblia não nos conta sobre todos os filhos de Adão e Eva. Ela menciona especificamente apenas 3 pelo nome: Caim, Abel e Sete. Por que apenas esses 3? Porque eram os importantes para a narrativa que Deus queria contar através das Escrituras. Caim era importante porque cometeu o primeiro assassinato. Abel era importante porque foi a primeira vítima e porque ofereceu um sacrifício aceitável a Deus. Sete era importante porque através dele viria a linhagem que levaria a Noé, Abraão e finalmente ao Messias. Mas e os outros filhos? Eles existiram. E a Bíblia confirma isso de forma clara e direta. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 5, versículos 3 e 4. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Você percebeu? E gerou filhos e filhas. Não diz gerou um filho e uma filha. Diz filhos no plural masculino e filhas no plural feminino. Isso significa no mínimo 2 filhos além dos mencionados e no mínimo 2 filhas. Mas provavelmente foram muito mais do que isso. E preste atenção em outro detalhe impressionante. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Depois do nascimento de Sete, Adão ainda viveu 800 anos. Isso são 8 séculos completos de vida após Sete nascer. E durante todo esse tempo imenso, o texto nos diz que ele continuou gerando filhos e filhas. Vamos fazer uma matemática simples e bem conservadora. Vamos supor que Eva, sendo a primeira mulher em um corpo perfeito, sem as degradações genéticas que temos hoje, pudesse ter filhos regularmente. Vamos ser extremamente conservadores e dizer que ela tinha um filho a cada 10 anos. Mesmo com essa estimativa bem cautelosa, em 800 anos isso daria 80 filhos. Mas a realidade é que provavelmente eram muito mais, porque a Bíblia indica que as pessoas naquela época eram muito mais férteis e viviam muito mais tempo em plenas condições de ter filhos. Alguns estudiosos da Bíblia estimam que Adão e Eva podem ter tido entre 50 e 100 filhos ao longo de seus 930 anos de vida. E cada um desses filhos, por sua vez, também estava obedecendo ao mandamento de Deus de frutificar e multiplicar. Eles também estavam tendo seus próprios filhos. A população crescia de forma exponencial. Então vamos visualizar isso com cuidado. Adão e Eva começam tendo filhos. Vamos supor conservadoramente que eles tiveram 60 filhos ao longo de suas vidas, 30 homens e 30 mulheres.
Esses filhos crescem e começam a se casar entre si, e começam a ter seus próprios filhos. Cada casal tendo, digamos, 10 filhos em média. Isso já dá 300 netos de Adão e Eva. E então esses netos também começam a ter filhos. Você consegue ver como a população cresceria explosivamente em apenas algumas gerações? Agora aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas completamente perde. Tudo isso estava acontecendo antes de Caim matar Abel. A Bíblia não nos diz exatamente quanto tempo passou entre o nascimento de Caim e o assassinato de Abel. Muitas pessoas automaticamente assumem que foi logo depois, talvez alguns poucos anos. Mas o texto bíblico não diz isso em lugar nenhum. O texto simplesmente diz, e aconteceu ao cabo de dias. Uma expressão hebraica que pode significar um período bem considerável de tempo, até décadas ou mais. Pense bem. A Bíblia diz que Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas. Essas não eram brincadeiras de adolescente. Eram profissões estabelecidas, maduras. Caim estava cultivando campos inteiros, produzindo colheitas suficientes para trazer uma oferta significativa a Deus. Abel estava cuidando de rebanhos completos de ovelhas, tendo animais suficientes para escolher especificamente os primogênitos e as melhores porções para sacrifício. Isso indica que ambos eram homens adultos maduros, estabelecidos em suas profissões, provavelmente com muitas décadas de experiência. É perfeitamente razoável e biblicamente coerente pensar que entre o nascimento de Caim e o assassinato de Abel passaram-se 50 anos, 100 anos, ou até mesmo 130 anos ou mais. Por que 130? Porque esse é exatamente o tempo que a Bíblia nos informa que Adão tinha quando Sete nasceu. E Sete nasceu depois da morte de Abel, como um substituto para ele. Eva até disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Então pelo menos 130 anos completos se passaram desde que Adão e Eva começaram a ter filhos até o nascimento de Sete. Quando Caim matou Abel e foi expulso da presença de Deus, não havia apenas 4 ou 5 pessoas no mundo. Havia provavelmente centenas, possivelmente milhares de pessoas vivas, todas descendentes de Adão e Eva, todas parte da mesma grande família humana, todas espalhadas pela terra conforme obedeciam fielmente ao mandamento divino de multiplicar e encher a terra. Caim se casou com uma de suas irmãs, ou possivelmente com uma sobrinha, uma descendente de Adão e Eva, assim como ele mesmo era. Eu já sei o que você está pensando agora. Espera um momento. Casamento entre irmãos? Isso não é incesto? Isso não é expressamente proibido na Bíblia? Como pode ser essa a resposta? Sim, casamento entre irmãos é proibido na Bíblia, mas não sempre foi proibido. E entender por que não era proibido no começo da humanidade é absolutamente crucial para compreender não apenas a esposa de Caim, mas também como toda a raça humana se originou de um único casal. Se Adão e Eva foram realmente os primeiros e únicos seres humanos criados diretamente por Deus, e se toda a humanidade descende exclusivamente deles. Como a Bíblia repetidamente afirma, então, inevitavelmente, os primeiros casamentos tinham que ser entre irmãos. Os filhos de Adão e Eva necessariamente tinham que se casar entre si para que a raça humana pudesse continuar existindo. E isso não era pecado naquela época específica porque Deus simplesmente não havia proibido ainda. A lei contra casamentos entre parentes próximos só foi dada muito mais tarde na história humana, no tempo de Moisés, aproximadamente 2.500 anos após a criação de Adão. Em Levítico capítulo 18, Deus estabeleceu leis extremamente detalhadas, proibindo diversos tipos de casamentos incestuosos. Mas essas leis foram dadas num contexto histórico específico, para um povo específico, num tempo específico, por razões específicas que vamos explorar. No princípio absoluto da humanidade, não apenas era permitido casar com irmãos, era literalmente necessário e essencial. Era o único caminho possível para cumprir o mandamento divino de multiplicar e encher a terra. E Deus, sendo perfeitamente santo, perfeitamente justo e perfeitamente sábio, não teria ordenado algo que fosse pecaminoso ou errado. Se Deus ordenou claramente, frutificai e multiplicai-vos, sabendo perfeitamente que isso exigiria casamentos entre irmãos nas primeiras gerações,
Então, obviamente, isso não era pecado naquele contexto temporal e circunstancial específico, mas ainda há uma questão científica e biológica importante que precisa ser respondida. Por que isso era biologicamente seguro então, mas é extremamente perigoso agora? Por que hoje em dia casamentos entre irmãos produzem alto risco estatístico de defeitos genéticos graves e doenças hereditárias, mas no princípio da humanidade aparentemente não havia esse problema significativo? A resposta está na condição genética drasticamente diferente entre a humanidade primitiva próxima da criação versus a humanidade moderna milhares de anos depois. Quando Deus criou Adão e Eva diretamente, Ele os criou geneticamente perfeitos. Seus códigos genéticos eram absolutamente impecáveis, completamente sem mutações prejudiciais, totalmente sem defeitos ou erros de cópia. Eram o padrão ouro absoluto da genética humana, como Deus originalmente planejou. Quando Adão e Eva tiveram filhos, esses filhos herdaram genes extremamente puros, limpos e saudáveis. Sim, o pecado havia entrado no mundo através da desobediência e a morte agora era uma realidade inevitável. Mas a degradação e corrupção genética era absolutamente mínima nas primeiras gerações imediatamente após a criação. Pense assim, quando você tira uma fotocópia de um documento original, a primeira cópia é quase idêntica ao original, talvez com alguma perda mínima de qualidade. Mas quando você faz uma cópia dessa cópia, e depois outra cópia dessa segunda cópia, cada geração subsequente perde progressivamente mais qualidade. A 10ª cópia já mostra sinais claros de degradação. A 100ª cópia é significativamente inferior ao original. O mesmo princípio básico se aplica à genética humana transmitida através das gerações. Adão e Eva eram o documento original perfeito. Seus filhos eram a primeira cópia, ainda extremamente próximos da perfeição genética original, com pouquíssimas mutações. Seus netos eram a segunda cópia, ainda muito bons geneticamente, com um acúmulo mínimo de mutações prejudiciais. Por isso que nas primeiras gerações, logo após Adão, casamentos entre irmãos não produziam os sérios problemas genéticos que inevitavelmente produziriam hoje, milhares de anos e centenas de gerações depois. Os genes nas primeiras gerações eram ainda tão extraordinariamente puros, tão livres de mutações deletérias acumuladas, que a probabilidade estatística de dois irmãos carregarem exatamente a mesma mutação prejudicial específica era extremamente baixa. Não havia acúmulo suficiente de defeitos genéticos diversos para causar problemas sérios e generalizados na prole resultante desses casamentos. Além disso, observe que as pessoas viviam tempos extraordinariamente longos naquela época. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Enos viveu 905 anos. Matusalém viveu 969 anos, quase um milênio inteiro. Essa longevidade absolutamente extraordinária indica corpos muito mais robustos e resistentes, sistemas de reparo celular muito mais eficientes e genética fundamentalmente muito mais saudável do que temos hoje. A degradação genética estava acontecendo gradualmente, sim, por causa da maldição do pecado sobre toda a criação. Mas era um processo lento e progressivo que levaria literalmente muitas gerações, muitos séculos, para acumular problemas verdadeiramente significativos. Conforme as gerações passavam e as mutações se acumulavam geração após geração, casamentos entre parentes próximos começaram a se tornar cada vez mais problemáticos e biologicamente arriscados. Quanto mais distantes no tempo da perfeição original de Adão, mais mutações diversas acumuladas existiam na população e, consequentemente, maior o risco de dois parentes próximos carregarem mutações similares ou complementares que, quando combinadas na concepção, causariam doenças graves ou defeitos significativos na prole. Foi precisamente por isso que Deus, em sua sabedoria infinita e em seu cuidado paternal com a humanidade, eventualmente proibiu formalmente tais casamentos na lei mosaica dada através de Moisés. A proibição não era porque sempre foi intrinsecamente errado desde o princípio absoluto. Era porque agora, aproximadamente 2.500 anos após a criação, havia se tornado geneticamente perigoso e socialmente problemático. Deus estava protegendo ativamente seu povo de consequências genéticas prejudiciais
que simplesmente não existiam ou eram estatisticamente insignificantes nas primeiras gerações logo após a criação, mas que agora haviam se tornado um problema real, sério e mensurável. Isso nos leva de volta diretamente a Caim e sua situação específica. Quando Caim saiu da presença de Deus após seu julgamento e foi para a terra de Nod, ele não foi sozinho para um mundo completamente vazio e desabitado. Ele foi para uma região que, muito provavelmente, já tinha outros membros de sua família estendida vivendo lá. Irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, primos, todos descendentes de Adão e Eva que já haviam se espalhado geograficamente conforme a população humana crescia e se expandia. E Caim se casou com uma dessas parentes próximas que viviam na região. A Bíblia não nos diz especificamente qual irmã ou sobrinha foi sua esposa, porque simplesmente não era relevante para a narrativa teológica que Deus queria contar através das Escrituras. O ponto importante e significativo era que Caim teve um filho chamado Enoque e construiu uma cidade. A identidade exata de sua esposa não importava para o propósito divino do texto, mas claramente ela era uma descendente de Adão e Eva, porque não havia outras pessoas na terra naquela época. Alguns leitores atentos podem perguntar que Caim disse que tinha medo de que qualquer um que o encontrasse o mataria. Quem eram todas essas pessoas que ele temia se havia apenas a família de Adão? Excelente pergunta. E a resposta, na verdade, reforça tremendamente nosso argumento principal. Já havia muitas pessoas vivas naquele tempo histórico específico. Caim tinha medo legítimo de seus outros irmãos, de seus cunhados, de seus sobrinhos, de seus primos. Toda a família estendida e crescente que poderia justificadamente querer vingá-lo pelo assassinato brutal e covarde de Abel. Não eram estranhos de terras distantes. Eram parentes que conheciam intimamente o crime horrível que ele havia cometido contra seu próprio irmão. E na ausência de um sistema estabelecido de justiça governamental, a vingança familiar era uma realidade perigosa e constante. E quando a Bíblia menciona que Caim edificou uma cidade e a nomeou Enoque em homenagem a seu filho, isso também indica claramente a existência de uma população considerável. Você não constrói uma cidade para uma única pessoa ou uma única família nuclear pequena. Uma cidade, por definição, implica múltiplas famílias, uma comunidade organizada. Provavelmente alguns de seus irmãos e irmãs e suas respectivas famílias foram com ele quando ele partiu, ou se juntaram a ele posteriormente, formando esse assentamento urbano que ele orgulhosamente chamou de cidade. Agora, para fortalecer ainda mais nossa compreensão e mostrar que este padrão não era único a Caim, vale muito a pena notar que ele não foi absolutamente o único personagem na Bíblia a se casar com uma parente próxima. Na verdade, vemos diversos exemplos significativos de casamentos entre parentes ao longo das Escrituras Sagradas, especialmente nos primeiros livros, e isso nos ajuda imensamente a entender que essa prática era não apenas aceita, mas frequentemente até encorajada em certos contextos culturais e históricos específicos. O exemplo mais claro, direto e inegável está apenas algumas gerações depois de Adão. Quando chegamos a Abraão, o grande pai da fé, o homem que Deus especificamente escolheu para ser o pai de uma grande nação, descobrimos algo que surpreende muitos leitores modernos. Abraão era casado com Sara, e Sara era sua meia-irmã. Eles compartilhavam o mesmo pai, Terá, mas tinham mães diferentes. O próprio Abraão confirma isso explicitamente em Gênesis 20, versículo 12, quando ele declara abertamente: "E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher." Abraão, a quem Deus pessoalmente chamou de amigo, a quem Deus fez promessas incríveis e eternas, através de quem Deus estabeleceu uma aliança perpétua, era casado com sua própria meia-irmã. E isso não era visto como pecado de forma alguma. Deus nunca repreendeu Abraão por esse casamento. Nunca houve qualquer indicação de problema ou desaprovação divina com esse relacionamento. Não havia absolutamente problema algum com esse casamento aos olhos santos de Deus, porque ainda não havia a proibição formal que viria séculos mais tarde com a lei mosaica. Outro exemplo bíblico interessante e relevante é Isaque, o filho prometido de Abraão.
Quando chegou o tempo apropriado de Isaque se casar e constituir família, Abraão não queria de forma alguma que ele se casasse com as mulheres cananeias idólatras que viviam ao redor deles. Então ele especificamente enviou seu servo mais confiável de volta para sua terra natal distante, para sua própria família de origem, para encontrar uma esposa adequada para Isaque entre seus próprios parentes de sangue. E quem o servo encontrou através da providência divina? Rebeca, que era neta do irmão de Abraão, Naor. Ou seja, Rebeca era prima de segundo grau de Isaque. Eles eram definitivamente parentes de sangue, da mesma linhagem familiar próxima. E esse casamento foi claramente abençoado por Deus de forma abundante. E observamos que a próxima geração segue exatamente o mesmo padrão cultural e familiar. Jacó, filho de Isaque e Rebeca, foi explicitamente instruído por seus pais a não se casar de forma alguma com as mulheres cananeias pagãs, para onde ele foi orientado a buscar esposa. De volta à família estendida, especificamente para a casa de Labão, que era irmão de sua própria mãe Rebeca. E lá na Mesopotâmia, Jacó se casou com Raquel e Lia, que eram suas primas legítimas de primeiro grau, filhas biológicas do irmão de sua mãe. Novamente casamento bem dentro da família próxima, claramente abençoado por Deus de maneiras poderosas. Por que isso era tão importante para os patriarcas? Por que eles insistiam consistentemente em casar dentro da família? Havia várias razões práticas e espirituais interconectadas. Primeiro, manter a pureza da linhagem de fé. Eles não queriam se misturar espiritualmente com os povos idólatras, ao redor que adoravam falsos deuses e praticavam abominações. Casar dentro da família garantia que a fé verdadeira no único Deus vivo seria cuidadosamente preservada e transmitida fielmente. Segundo, manter a herança e as bênçãos materiais dentro da família estendida. Propriedades, rebanhos, riquezas. Tudo permanecia dentro do clã familiar estabelecido. Terceiro, fortalecer laços familiares fortes e garantir lealdade mútua duradoura. Então, quando lemos sobre Caim encontrando e conhecendo uma esposa, absolutamente não devemos ficar confusos ou erroneamente pensar que há algum erro ou contradição na Bíblia. Devemos simplesmente entender o contexto histórico, cultural e teológico apropriado. Caim se casou com uma irmã ou sobrinha, exatamente como era necessário e esperado. Outros filhos e filhas de Adão e Eva também se casaram entre si em várias combinações. Era necessário para a continuação da espécie. Era explicitamente permitido por Deus naquele contexto único, e era biologicamente seguro naquele tempo, devido à pureza genética excepcional das primeiras gerações. O mistério da esposa de Caim não é mistério algum. É apenas uma questão de ler a Bíblia com atenção cuidadosa, entender o contexto completo e confiar na coerência interna perfeita da palavra inspirada de Deus. A resposta sempre esteve lá, clara nas páginas sagradas, esperando por aqueles que investigam com diligência e fé.